Olá, meu nome é Carlos Breno, sou estudante da Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente estou no sexto período do curso Letras Português. Nesse artigo e nesse trabalho desenvolvido para o Conedu, titulado como tema aí, o livro didático e a prática de leitura na sala de aula, percepções docentes, eu trago aqui no início, o quanto é importante a gente pensar e refletir sobre os aspectos da educação básica, para assim a gente poder aprimorar, o processo pedagógico. Então esse trabalho ele traz reflexões acerca do livro didático relacionado à prática da leitura. E a primeira coisa que eu quero pontuar é a respeito do livro didático, que muitas vezes está titulado como Guia do Professor, Manual do Professor, e até algumas escolas, adotam esse uso aí constantemente e permanente desse recurso, o qual realmente deve ser considerado um recurso pedagógico, mas não que seja um meio que limite a prática do professor, um meio que limite as práticas significativas, as práticas metodológicas dos alunos. Então, é importante a gente ter esse livro didático, mas também a gente entender os gêneros, entender sua forma, entender suas atividades, para ver se estão relacionadas com o cotidiano tanto do professor quanto do aluno. Em vista disso, nessa pesquisa, eu trago alguns teóricos, alguns autores muito importantes que trabalham a respeito tanto da alfabetização, do letramento, da prática de leitura, dessa questão da convivência escolar. E alguns deles eu trago como Irandir Antunes, eu trago Paulo Freire, Camilo Silva, João Geraldi, a própria Magda Soares, esses teóricos, que pesquisam, e tantos outros também que estão envolvidos nessa pesquisa, mas tantos esses aí que pesquisam, e desbruçam vários estudos a respeito da prática do ensino da língua portuguesa, da leitura e do letramento. Além disso, outro aspecto que é muito importante nesse trabalho é a percepção do professor, é entender a necessidade do professor. E aí, nessa minha pesquisa, eu fiz um formulário, e nesse formulário 90% dos professores foram da rede pública de ensino, onde eles ali, exporam essa dificuldade realmente ao livro didático. A maioria falou que geralmente muda as atividades, mesmo a atividade sendo proposta naquele livro, ele faz adaptação, e muitos falam, na verdade, dessa dificuldade da questão da formação continuada, sobre perspectivas, sobre métodos para como o professor deve utilizar aquele material na sala de aula. E muitas vezes a gente percebe que o professor, até naquela época ali da graduação, da licenciatura, não teve muito contato com esses recursos pedagógicos, a exemplo do livro didático, qual é usado constantemente. E isso, de certa forma, prejudica aí na formação, no exercício pleno do professor. E aliado às práticas de leitura, que esse artigo está evidenciando, é algo assim que prejudica, porque muitos desses livros, os autores são de São Paulo, e aí há essa ausência da variedade linguística, da variedade literária de outras partes do Brasil. Então, às vezes esses livros, essas práticas de leituras, não estão relacionadas com as pluralidades, com as múltiplas culturas existentes no nosso país. Como afirma também Magda Soares, a leitura é um meio de combater a desigualdade. Portanto, é necessário surgir mais pesquisas nesse campo para que os índices, de alfabetização e de analfabetismo possam cair e amenizar aqui no Brasil. Um exemplo disso é a questão do último PISA, que saiu e que avalia esse aspecto da leitura, que infelizmente o Brasil possui várias pessoas que ainda não possuem habilidades e competências necessárias para
que esses indivíduos exerçam sua plena cidadania. E a leitura é um meio de uma pessoa exercer essa cidadania de forma crítica, de forma significativa, nesse meio, né? Nesse mundo ao qual vivemos. Então, como é importante as práticas de letramento e de leituras.